Meus irmãos, graça e paz seja sobre vós. Nessa oportunidade, sejam bem-vindos. Que o Senhor Jesus te abençoe e te guarde. Glória a Jesus. Eu queria fazer uma exposição da palavra do Senhor Jesus no Evangelho de Jesus segundo escreveu Lucas, capítulo de número 7, do versículo 36 ao versículo de número 50. É um texto que faz a narrativa da pecadora que ungiu os pés de Jesus. Então, dentro deste texto, eu queria fazer uma exposição da mensagem de Deus aos nossos corações nessa noite. E extrair desse texto alguns tesouros para a edificação espiritual das nossas vidas. O texto diz assim, irmãos: E rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele, e entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e estando por detrás aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas e a enxugá-los com os cabelos de sua cabeça, e beijava-lhe os pés e ungia-lhe com o unguento. Quando isto viu o fariseu, que lhe o tinha convidado, falava consigo mesmo, dizendo: se este fosse profeta, bem saberia quem é e qual é a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. E respondeu Jesus e disse-lhe: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele disse: dize-a, mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Um devia-lhe 500 dinheiro e outro 50. E não tendo eles com o que pagar, perdoou-lhe a ambos. Dize, pois, qual deles o amará mais? E Simão respondendo disse: tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. E ele lhe disse: julgar-te bem.
E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês tu esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés, mas esta regou-me os pés com lágrimas e me enxugou com os cabelos. Não me deste ósculo, mas esta me deste. Desde que entrou, não tem cessado de beijar os meus pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu-me os pés com unguento. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. E disse-lhe a ela: os teus pecados são perdoados. E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? E disse à mulher: a tua fé te salvou. Vai-te em paz. Oh, glória! Este é o texto que irei fazer menção nessa oportunidade em que nós abrimos esta live, sobre a pecadora que ungiu os pés de Jesus. Está escrito em Lucas, capítulo de número 7, versículo 36 ao versículo de número 50. A todos os irmãos, sejam bem-vindos, via a missionária Esther, via Liz, e muitos outros irmãos que estão na live ou estão passando aí pela live. Que o Senhor Jesus abençoe. Tá, irmãos? E dentro desse texto, a gente percebe que Jesus, ele é convidado por um fariseu. O fariseu, ele roga a Cristo Jesus que comesse com ele. Jesus, ele aceitou o convite do fariseu, que foi à casa do fariseu para sentar-se à mesa. Então nós vamos observar, meus irmãos, que Jesus, ele não faz acepção de pessoas. Todas as pessoas, à luz das Sagradas Escrituras, que convidaram a Cristo, Cristo se auto valorizou ali o convite daquela pessoa que fez a ele. Nós vamos observar que ele vai à casa de Zaqueu e ali ele aceita o desejo do coração de Zaqueu, que era conhecer o mestre. Então você percebe que ele vai na casa de um chefe de um publicano. Jesus não tem dificuldade em aceitar um convite quando ele é convidado. E ele vai à casa do fariseu. O nome desse fariseu é Simão. Então perceba-se que quando Jesus ele está à mesa, junto ali também estão os seus discípulos, de repente, uma mulher, que o texto declara que ela é pecadora, sabendo que Jesus estava na casa do fariseu, ela entra dentro da casa do fariseu para encontrar Jesus. Perceba-se que uma mulher, ela está entrando na casa de Simão,
E ela não é convidada, ela entra sem ser convidada. Mas ela entra na casa para entrar na presença de Jesus. Isto aqui é interessante, porque o propósito de ela entrar na casa é para entrar na presença de Cristo Jesus. E o texto vai dizer no versículo 38, e estando por detrás, aos seus pés chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas e a enxugá-los com seus cabelos da sua cabeça, e beijou-lhe os seus pés, ungindo-os com unguento. Então perceba que esta mulher, quando ela entrou na casa do fariseu, ela não entrou de qualquer forma. Ela não entrou, irmãos, de mão vazia. Ela de fato entrou com o coração quebrantado e contrito. Ela não entrou sem objetivo. Ela entrou com um objetivo. E por detrás ela agarra aos pés de Jesus, chorando. As lágrimas desciam dos seus olhos. Começou a regar-lhe os pés com lágrimas, e enxugar-lhes com os cabelos da sua cabeça, e beijava os seus pés, e ungiu os pés de Jesus com unguento. Então perceba como esta mulher ela entrou na presença de Cristo Jesus. Eu faço uma pergunta nessa noite: como nós temos entrado na presença de Jesus? Nós temos entrado com o coração voluntário, nós temos entrado com o coração contrito e quebrantado, nós temos nos lançado aos pés de Jesus, ou nós temos batido no nosso peito e temos resistido à autenticidade da exortação das Escrituras na nossa vida, que diz: humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, que ao seu tempo Deus os exaltará. O que eu acho lindo, meus irmãos, dentro do texto, é o versículo de número 39, do capítulo 7 de Lucas. Quando isto viu o fariseu que convidou Jesus para estar na sua casa, falava consigo mesmo. O texto, né? Quando há essa expressão, falava consigo mesmo, falava no seu íntimo. Ele não falou em voz audível. Ele falou somente nos seus pensamentos, dizendo: se este fosse profeta, bem saberia quem é e qual é a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. Então perceba o texto, que Simão, ele tem uma visão acerca daquela mulher. Ele tem uma concepção acerca daquela mulher e da vida que aquela mulher levava. Perceba que quando ela toca em Jesus, há uma indagação no seu coração. Quando viu isto, o fariseu, quem o tinha convidado, falava consigo mesmo: se este fosse. Então ele não tinha convicção de quem era Jesus. Porque o simples ato de uma mulher vir por trás agarrar os pés de Jesus, né, chorando, rogando-lhe, derramando lágrimas sobre os pés de Jesus, enxugando com seus cabelos e ungindo os pés de Jesus com óleo, ele não teve a percepção de ver como aquela mulher entrou e com que entrou na presença de Cristo.
Mas Simão, quando olhou para aquela mulher, olhou de uma forma diferente, como Jesus estava vendo aquela mulher. Meus irmãos, nós observamos as pessoas de uma forma estereótica, né? O famoso a aparência. Mas o nosso Deus, o Senhor Jesus, Ele não julga segundo a aparência. Os homens julgam a aparência, o Senhor não, porque Ele não vê como o homem vê. Perceba como Jesus estava olhando para esta mulher. E perceba como Simão estava olhando para esta mulher. Porque era uma pecadora. É bem verdade, dentro das narrativas dos evangelhos, que cego, mudo, coxo, manco, leproso, prostitutas, não eram bem vistas pelos fariseus, não era bem vista, supostamente, pelas pessoas que eram bem vistas pela sociedade, eram desprezadas, colocadas de lado. Mas o Senhor Jesus já havia declarado e falado que Ele não veio buscar os sãos, Ele veio buscar os doentes. Ele não veio destruir a vida dos homens, Ele veio dar a sua vida para resgatar os homens. Então perceba-se que quando Ele fala no íntimo, Jesus vê o que Ele está declarando no íntimo. Então, perceba como Simão viu a mulher e perceba como Jesus viu a mulher. Aí quando você lê o versículo 40, e respondendo, Jesus disse-lhe: Simão, uma coisa eu tenho para te dizer. E ele disse: dize-a, mestre. Interessante é que Jesus está calado. Jesus não declara nenhuma palavra. A mulher está lá, prostrada aos pés do mestre, chorando, enxugando os pés do mestre com os seus cabelos, porque as lágrimas caíam sobre os pés do mestre, e ungindo com óleo. É interessante ver no texto. Jesus está calado. Mas olha, quando Jesus olha para o íntimo de Simão e vê ele fazendo esta indagação, se este fosse. Olha a conotação, se este fosse. Saberia quem é a mulher que está ali tocando. E quem é a mulher que está ali tocando? Jesus, nessa oportunidade, toma a palavra e diz: Simão, uma coisa eu tenho a te declarar. Meus irmãos, quantas coisas o Senhor Jesus, Ele tem a nos declarar. Porque precisamos entender que em nossos corações há muitas indagações. Em certas circunstâncias da nossa vida há muitas dúvidas. Quantas pessoas com convicção e certeza declararam ser servos de Cristo Jesus? Quantas pessoas já tiveram essa fé viva e eficaz nos seus corações e hoje não tem mais? A fé já perdeu o seu valor dentro de si. Então perceba o texto sagrado. Jesus disse: Simão, uma coisa eu tenho para te dizer. E Simão olhou para o mestre e disse: dize-a, mestre. Certo credor
tinha 2 devedores, um devia 500 dinheiro e outro 50. E não tendo com que eles pagar, perdoou-lhe a ambos. Dize, pois, qual deles o amará mais? Aí Simão respondeu e disse: tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. E ele lhe disse: julgaste bem. É bem verdade que quando Jesus contou essa pequena parábola a Simão, Jesus estava se referindo a Simão e aquela mulher pecadora. Jesus estava dizendo: a mulher devia muito. Era que devia 500. Mas o outro devia só 50, mas devia. Jesus estava se referindo a Simão. E Jesus falou: eles não têm com o que pagar. Eles não têm, porque não se paga o perdão de Deus com dinheiro. Não se recebe a salvação e a graça de Deus por dinheiro. Homem nenhum na terra tem mérito nenhum de alcançar a salvação. Homem nenhum na terra é bom o suficiente para alcançar o coração de Deus. Homem nenhum na terra tem obras suficientes para pagar a salvação. Mas o que a pessoa tem que observar e entender e compreender é que quem tem poder e autoridade de perdoar pecados é Cristo Jesus. Porque Ele foi o único que nasceu, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, sem uma natureza pecaminosa. O único que nasceu sem pecado. E pagou na cruz toda a dívida que era contra nós. E foi o único que ressuscitou dentre os mortos. Passou aproximadamente 40 dias com os discípulos e do Monte das Oliveiras foi assunto aos céus. Para que hoje os meus pecados venham ser perdoados por Cristo Jesus, eu preciso me lançar aos seus pés. Eu preciso conhecer Jesus. Eu preciso me lançar aos seus pés com um verdadeiro arrependimento e com um coração sincero. Porque sem arrependimento não há remissão de pecados. Eu vou repetir: sem arrependimento não há remissão de pecados. Para que haja remissão dos meus pecados, eu preciso me arrepender dos meus pecados. Arrependimento é mudança de direção. Então Cristo tem algo a me dizer. E Ele ensina uma lição poderosa a Simão, acerca do amor, acerca da compaixão e acerca da misericórdia que Ele veio exercer sobre a vida do homem. Simão, ele respondeu bem a Cristo: tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. E Jesus disse: julgaste bem. Julgaste bem. Agora percebam, irmãos, que Simão olhou para a conduta, para o caráter e para a condição daquela mulher. Como ela vivia entre a sociedade. Mas Simão não observou como ela entrou na presença de Jesus. Eu pergunto a vocês:
Simão se comportou da mesma forma como aquela mulher? Não. Porque quando Jesus disse julgar-te bem, Jesus disse, voltando-se para a mulher, disse a Simão, vês tu esta mulher? Simão, vês esta mulher? Tu está observando esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Mas esta regou-me os pés com lágrimas e enxugou com os cabelos. Não me deste ósculo, mas esta, desde que entrou, não tem cessado de beijar os meus pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu-me os pés com unguento. Quando Simão recepcionou Jesus, ele não recepcionou Jesus com a honra que Cristo merece. Perceba que era para Simão ter lavado os pés do mestre. Era comum na época, todas as pessoas que entravam numa casa, o anfitrião ou a esposa lavava os pés dos convidados. Havia a bacia com água e uma toalha. Era assim que se recepcionava um convidado. Quando se entrava na casa, havia a saudação com ósculo santo, que é quando se beija na face de pescoço duro. Também, como Jesus era mestre, rabi, ou raboni, se ungia a cabeça. Agora eu pergunto a vocês, quando Jesus entrou na casa de Simão, ele honrou Jesus com a devida honra? Ele era um fariseu, um doutor da lei, um intérprete da lei, conhecedor da lei de Deus, dos 613 preceitos. Os fariseus também estudavam outras literaturas, porque eram eles que julgavam as causas do povo. Então perceba, irmãos, que quando Jesus declara a Simão, ele disse, não me deste água para os meus pés, não me deste ósculo santo, não ungiste a minha cabeça com óleo. Jesus declara a Simão. Mas perceba que quando Jesus declara a Simão, ele está se referindo à mulher. Jesus disse, ela regou os meus pés com lágrimas e enxugou com os cabelos. Ela, desde que entrou, não cessa de beijar os meus pés. Ela, desde que entrou, ungiu os meus pés com unguento. Eu pergunto, houve lágrimas no coração de Simão? Eu pergunto, ele lavou os pés de Jesus? Ele beijou os pés de Jesus? Não. Ele ungiu os pés de Jesus com unguento? Não. Ele também era pecador, apesar de ser um doutor da lei. Então observe, irmãos, que quando se recepcionava um rabi, um sacerdote, se beijava na face. A saudação com ósculo santo.
Quando se saudava um profeta, se beijava na palma da mão. Mas quando se saudava um rei, se beijava aos pés. Então perceba que essa mulher reconhece Jesus como rei e está aos pés de Jesus. Está aos pés de Jesus. Ela foi buscar algo diante de Cristo Jesus. Percebe-se que a fama de Jesus se percorreu por todas as regiões. Os feitos de Cristo Jesus, os ensinos, as pregações, os milagres extraordinários que Jesus realizava, alcançou as fronteiras das cidades e chegou ao ouvido das pessoas. Esta mulher, ela acreditou no que o Senhor Jesus pregava, ensinava e realizou. Como você tem visto Jesus? Como você tem contemplado Jesus? Quem é Jesus para você? Para aquela mulher, Jesus é aquele que tem poder de perdoar pecados. Vale bem lembrar aqui, irmãos, que uma coisa é curar o corpo físico. Outra coisa é curar a alma, o espírito. Curar o exterior é uma coisa, curar o interior é outra coisa. Lembra do paralítico que foi conduzido por 4 homens? Quando desceu no meio da sala, Jesus olhou para o homem e disse: os teus pecados te são perdoados. Jesus não curou o corpo daquele homem primeiro. Jesus curou a alma daquele homem. Os teus pecados te são perdoados. Jesus estava citando o que disse Miqueias 7,19: tornará Deus ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados no mar do esquecimento. Perceba que a visão dos fariseus, dos saduceus que estavam ali presentes: quem é este homem? Quem pode perdoar pecados? Só Deus pode. Jesus diz: qual é mais fácil dizer? Os teus pecados estão perdoados? Ou dizer este paralítico: levanta e anda? Jesus diz: para que vocês saibais que o Filho do Homem tem autoridade no céu e na terra para perdoar pecados. Eu digo a este paralítico: levanta e anda, toma o teu leito e vai para a tua casa. Oh, glória a Jesus! Então observe que Jesus curou a alma, restaurou o espírito daquele homem, mas Jesus também restaurou o corpo daquele homem. Aquele homem se levanta, o estágio de paralisia é quebrado, pega a sua cama, coloca sobre os ombros e vai para a sua casa curado, restaurado, tanto por dentro quanto por fora. Mas Jesus ensina uma lição preciosa aqui para Simão. Jesus está dizendo para Simão: tu também é pecador. Deve menos, mas é pecador. Mas eu tenho uma coisa para te dizer, Simão. Os muitos pecados dessa mulher
lhes são perdoados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. Olha a declaração de Jesus, irmãos. Jesus não perde nenhuma oportunidade. Todas as oportunidades, Jesus tem uma lição preciosa e rica para nos ensinar. Até nas lições de confronto que Jesus teve, Ele não perdeu a oportunidade de aprendermos lições espirituais, lições ricas e importantes. Quando a gente abre o Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo 8, levam uma mulher que foi apanhada em flagrante adultério, segundo dizem os fariseus e saduceus, e colocam aos pés de Jesus. Jesus está ali numa praça, e eles declaram: mestre, segundo a lei de Moisés, quem é pego em flagrante adultério tem que morrer apedrejado. E tu o que dizes? Então eles levaram uma mulher que, segundo eles, foi pego em flagrante adultério, e a lei que Moisés estabeleceu tinha que ser cumprida. Ela tinha que morrer apedrejada, porque esta era a sentença. Olha aqui a visão dos fariseus e dos saduceus dentro de uma mentalidade cega e morta diante dos céus e diante de Cristo. Um pecador julgando outro pecador. Um hipócrita julgando um pecador. E eles insistiam em dizer: mestre, e tu o que dizes? Eles se apropriavam da lei de Moisés, ensinavam a lei de Moisés com rigor e de forma correta, mas eles não praticavam, não exerciam. Eles quebravam constantemente a lei de Moisés dentro da sua conduta e da sua praticidade. E uma mulher que foi apanhada em flagrante adultério foi levada e colocado diante de Jesus, para que Jesus julgasse a causa. Então observe a visão dos fariseus e observe a visão de Jesus quando um pecador era colocado à sua presença, ou quando alguém cometia um pecado e errava. Então percebam a divergência de visão. Jesus olhou para aqueles homens e respondeu à indagação que lhes foi feita: aquele que não tiver nenhum pecado, atire a primeira pedra. O que eu acho lindo no texto, porque nós podemos extrair lições valiosas, extraordinárias de amor, de compaixão, de misericórdia e de fé. Porque Jesus disse que antes de eu tirar a trave do olho de alguém, antes de eu analisar a vida de alguém, eu preciso tirar a trave primeiro do meu olho. Eu preciso analisar primeiro a mim. Porque começou a sair, irmãos, o texto diz que começou a sair dos mais velhos até os mais novos. Porque a palavra de Deus, ela é viva. Quando Jesus disse: aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Jesus ativou a consciência de todos ali que estão presentes. Quem ia dizer ali que não tinha pecado
bater no peito e dizer: eu não tenho pecado. Pegar a pedra e lançar sobre aquela mulher. Porque você pode fugir de qualquer expressão. Você pode verbalizar. Você pode mentir para qualquer pessoa, mas você não mente para a sua consciência. Então observe que sai dos mais velhos até os mais novos, porque todos ali também eram pecadores. Nos dias de Jesus, a poligamia era algo vigente. O homem tinha várias mulheres. E o pecado ainda se agravou mais, porque quando havia a questão do adultério, e Moisés havia dado a carta de divórcio concernente a relações sexuais ilícitas, para que houvesse o divórcio, somente, a cláusula somente é em relações sexuais ilícitas. Irmãos, um casado, uma pessoa que é casada com a sua esposa que é casada com seu marido, pode cometer relações sexuais ilícitas. Uma pessoa que é solteira também pode cometer relações sexuais ilícitas. Então, na época de Jesus, eles davam a carta de repúdio, mas não davam a carta de divórcio. Porque não dando a carta de divórcio, mas dando a de repúdio, a mulher ficava presa ao homem. Por isso Jesus disse: se vocês derem a carta de repúdio, deem também a de divórcio, para que essa mulher fique livre para casar. Agora eles davam a carta de repúdio e não davam a carta de divórcio, porque o que acontecia? Era levado perante as autoridades, os anciãos que iam julgar a causa. Os bens daquele homem, ele era contabilizado para tirar a parte da mulher. E eles, por questão da avareza, por causa das finanças, da dureza dos vossos corações, eles só davam a carta de repúdio e não davam de divórcio. O texto lá de Mateus 19, Mateus 5, 31 e 32 é claro. Então a poligamia era vigente. Jesus repreende eles em Mateus capítulo de número 19. Então percebam que quando Jesus disse: aquele que não tem pecado, atira a primeira pedra, saiu dos mais velhos até os mais novos, e todos foram embora. Só ficou Jesus e a mulher. E Jesus fala à mulher: mulher, cadê teus acusadores? Ninguém te condenou? Então que nós venhamos a olhar para as pessoas não com a nossa ótica, não com a nossa justiça, não com as nossas obras. Porque as nossas obras de justiça para Deus é como trapo de imundícia. A nossa forma de ver sem Cristo é uma. Agora, quando nós olhamos com a ótica de Cristo, é uma outra visão. Então nós precisamos entender que quando Cristo olha para uma pessoa, ele diz: aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu o lançarei fora. Então Jesus olha para aquela mulher e diz assim: mulher, Simão, os muitos pecados dessa mulher são perdoados, porque muito amou. Observa que em nenhum momento o texto está declarando que aquela mulher verbaliza: eu te amo, Jesus. Porque ela não declarou o seu amor a Cristo verbalizando. Ela declarou dentro do contexto da caridade, que é as obras do amor em exercício, em praticidade.
Jesus está declarando que ela muito amou, porque ela ungiu os pés de Jesus, ela derramou lágrimas sobre os pés de Jesus, ela enxugou os pés de Jesus, estava prostrada aos pés de Jesus, chorando muito. Jesus disse: esta mulher muito amou. Aí Jesus dá uma outra lição: mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. E disse-lhe a ela: os teus pecados são perdoados. E os que estavam à mesa disseram entre si: quem era esse que estavam à mesa? Os discípulos. Quem é este que até perdoa pecados? E disse a mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. É o desejo de Jesus. Encerro dizendo, nessa simples posição, do próprio texto, de uma forma simples, Jesus deseja perdoar os pecados, mas isso só é possível quando você se arrepende dos seus pecados, quando você se rende a Ele, quando você se submete à vontade de Cristo Jesus, quando você abre bem o teu ouvido para ouvir a voz de Cristo, quando você para entender o que foi que Jesus fez pela sua vida. Glória a Jesus. Dobre-se aos pés de Jesus. Reconheça que é pecador e arrependa-se. Se proste aos pés de Cristo. Eu não sei como você está, não sei como você se encontra, mas uma oração muda qualquer situação. Uma oração muda qualquer situação. Já estou encerrando. Me prova, Araquém. Vamos para a Bíblia. Ezequias estava enfermo. O profeta Isaías, por ordem de Deus, vai a ele era rei, e disse: da cama em que tu estás, tu não vais subir, porque a enfermidade que tu tem é para a morte. Coloca a tua casa em ordem. O profeta entregou a mensagem e saiu da presença do rei. Mas a oração pode mudar qualquer situação. A Bíblia diz que ele virou o rosto para a parede e com lágrimas ele orou ao Senhor Deus. Você pode ser viciado, você pode estar nas drogas, você pode estar afastado, você pode estar numa condição miserável, falando espiritualmente diante de Deus. Mas eu te digo nessa noite, se você se voltar, se lançar aos pés de Cristo, como fez esta mulher, porque quando há arrependimento verdadeiro, irmão, diante de Deus, há um clamor verdadeiro diante de Deus, as lágrimas vão descer aos pés de Jesus. A oração que você faz pode mudar as circunstâncias da tua vida. Olha como o pródigo estava longe da casa do pai, maltrapilho, dissipou tudo, estava alimentando porcos, em uma condição miserável, mas ele disse: eu vou voltar à casa do pai e vou dizer: pai, pequei contra o céu e perante ti, não sou digno de ser chamado teu filho, mas me recebe como um dos teus trabalhadores. Ele levantou-se e foi. Eu quero te dizer e declarar nessa oportunidade: eu não estou aqui para dizer
falsas mensagens, falsas profecias, palavras que massageiam o teu ego. Eu não estou aqui para isso. Porque quando você se lança aos pés de Cristo, você dá legalidade para Cristo Jesus operar, trabalhar e agir na sua vida. Porque tem pessoas que estão prostituindo, adulterando, fornicando, fazendo tudo o que é ruim. Aí entra em algumas lives, entra em alguns massageadores de ego e diz: Deus vai te dar vitória. Fulana de tal que está aqui na live, o Senhor está mudando a circunstância da tua vida. Sim, meus irmãos, Deus muda a circunstância de qualquer vida. Porém, se tu te arrependeres, mudares a tua conduta, o teu comportamento e a tua atitude diante dele, aí eu te digo com convicção que o Senhor mudará a tua vida, mudará a tua trajetória, mudará a tua história. Porque é impossível Jesus mudar qualquer vida se essa pessoa não quiser, se essa pessoa não mostrar com atitude diante dele que quer mudança. Diga para mim se Zaqueu não queria uma mudança na vida dele. Diga para mim se Bartimeu não queria uma mudança na história da vida dele. Diga para mim se a mulher do fluxo de sangue não queria uma mudança na vida da história dela. Mas eles não ficaram de braço cruzado. Automaticamente, quando eles perceberam a oportunidade de estarem próximo de Jesus, eles correram e abraçaram Jesus de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento, de toda a força. Jesus, ele não comunga com pecado. Mas Jesus quer alcançar o pecador quando o pecador decide abandonar o pecado pelo ato da graça, movida pela fé, que é gerado pela palavra na sua vida. Por que essa mulher, ela ouviu de Cristo: os teus pecados te são perdoados? Porque ela teve atitude e se lançou aos pés de Cristo. Eu quero que você entenda isso. Não seja enganado. Não seja enganado. Mas te lances com o coração sincero e verdadeiro diante de Jesus. E eu te garanto que Jesus mudará a tua vida e a tua história. Glória a Deus. Perceba que Jesus fala algo para aquela mulher: a tua fé te salvou. A salvação é pela graça mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. A fé foi gerada por meio da palavra no coração e na mente daquela mulher. A tua fé te salvou. Fé sem obras é morta. Essa mulher, ela só ouviu a declaração de Jesus, a tua fé, porque ela veio aos pés de Cristo com as obras manifestas da fé. Arrependimento, desejo de mudar. Eu posso citar para você a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, pregar N textos, explicar todos os textos da Bíblia para você. Mas se você não crê, se você não se sujeitar ao ensino e à palavra, a tua vida não mudará. Continuará a mesma coisa. Então eu encerro dizendo aqui: arrepende-te e converta-se ao Senhor Jesus Cristo. E receba a mensagem de Cristo: filho, filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz. Ela saiu da presença de Cristo, irmãos, sem sentir mais nenhuma culpa. Ela saiu da presença de Cristo com as suas vestes lavadas.
Ela saiu da presença de Cristo santificada. Ela saiu da presença de Cristo regenerada. Oh, glória a Jesus. Eu quero que você fique com esta palavra, medite nesta palavra, nessa oportunidade. Glória a Deus. Esta é a palavra do Senhor Jesus. Meus irmãos, é a palavra, a simples mensagem da palavra que muda e transforma as nossas vidas. É a palavra, não tem outro caminho. Até quando alguém é usado pela ciência do Espírito em profecia, se a profecia não tiver fundamento na Bíblia, ela não veio de Deus, não foi o Espírito Santo que usou. Porque não é os dons que fundamentam a nossa fé, é a palavra. É a palavra. Dons espirituais são consequências de uma vida em Cristo. Eu quero que você entenda isso. Amém? Que o Senhor Jesus te abençoe e te guarde, te fortaleça. Que a graça do Senhor vai crescendo a cada dia sobre a sua vida. Que Deus abençoe nessa oportunidade. Amém? Fique na graça e na paz.